diretamente... Mas eles são importantes, vamos reconhecer, porque, de fato, essas questões elas vêm sendo colocadas desde março. Elas vêm sendo colocadas. Não é? Presidente, eu diria que essa questão está colocada desde a contestação. Sim. Não é? E nós, no Superior Tribunal de Justiça, pelo voto brilhante de Vossa Excelência, afastamos essas questões. É isso que eu gostaria de mostrar agora. Então, por favor, vamos evitar dizer que a partir de março, sob a minha relatoria, essa mesma questão, e eu vou ler trechos agora, foram rebatidos muito bem por Vossa Excelência. Não tenta atribuir a mim... Não estou atribuindo, estou atribuindo ao colegiado. Eu conheço bem essa técnica. Não tenta atribuir a mim. Na verdade, a minha decisão se limitou a dizer que aquilo que estava na petição deveria ser investigado. Isso é claro. Isso é claro. Não vamos usar esse tipo de técnica que não é digno do tribunal em que nós estamos. Presidente, estou dizendo com seriedade. Estou dizendo com seriedade. Com todo respeito. Então, na verdade, o meu voto está aí. Não me atribua o que eu não disse. Presidente, não me atribua o que eu não disse. Eu não atribuí, não parafraseei um parágrafo do voto magistral de Vossa Excelência. Eu apenas li entre aspas. Só isso. Eu disse claramente, e disse isso ontem, que não se cuidava naquele momento de transportar para o Tribunal Superior Eleitoral a análise de todos os fatos apurados na Lava Jato, mas dos fatos que eram apontados, e claramente disse isso no meu voto. Não se cuidava naquele momento de transportar para o Tribunal Superior Eleitoral a análise de todos os fatos apurados na Operação Lava Jato, pois falece a esta Corte a competência originária para processar e julgar a ação penal, ainda que envolva crimes eleitorais. Como eu já tinha dito, no caso que me impressionara muito das contas, fatos que foram constatados. Mas tão somente de verificar-se fatos, de fato, recursos provenientes de corrupção na Petrobras foram ou não repassados para a campanha presidencial, que está na petição, e que está, é o item 4 do meu voto, na ementa. E vai ser o meu voto. Exatamente, essa adiantando. Questão. Agora, a discussão se houve desdobramento, se por notícia de jornal se decidiu também ouvir delatores, isso não está no meu voto. Presidente, Vossa Excelência me permitiria concluir? Por favor. Eu quero lembrar de novo que, embora tivesse esses poderes estabelecidos no artigo 7º e no artigo 23, eu não os utilizei. Mas eles estão citados expressamente no voto de condutor de Vossa Excelência. Eu leio, é no item, aliás, está na ementa. Mas tudo isso para dizer, presidente, que eu não preciso utilizar, não precisei fazer uso deste dispositivo. Mas Vossa Excelência legitimou esses dispositivos também. Dentro do contexto. Dentro dos marcos. Não tem a menor dúvida. Então, eu vou ler, presidente, só para mostrar que o guia, a avenida que eu segui, foi esta da maioria. Eu peguei um processo em que essas questões estavam deliberadas. Vamos lá. Primeiro, Vossa Excelência, com muita propriedade, porque o Supremo já havia confirmado a constitucionalidade, Vossa Excelência não votou lá no Supremo. Mas aqui, Vossa Excelência, eu imagino que implicitamente, mas eu conheço, Vossa Excelência não usaria um dispositivo inconstitucional sem dizer que não seria citá-lo, era apenas para negar a sua aplicação. Mas Vossa Excelência diz, aspas, por outro lado, o artigo 23 da Lei Complementar 64, e aí cita o dispositivo, aquele que está lá, e sublinhou a parte final, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público na lisura eleitoral, fecha aspas, e Vossa Excelência acrescenta, grifos nossos. Continua, aspas, isso revela uma clara opção do legislador complementar em garantir a normalidade e legitimidade do pleito, cuja orientação normativa, com maior razão, deve respaldar o entendimento do tribunal no sentido de que a ação de impugnação de mandato eletivo deve ser instruída pelo magistrado quando há mínimo suporte probatório, ficando as teses jurídicas para o julgamento de mérito da ação, no que nós concordamos integralmente. Continua Vossa Excelência, após a instrução, evitando-se qualificações jurídicas precipitadas sem respaldo em outras provas que poderiam surgir nos autos, com a ampla dilação probatória, fecho aspas. E se não bastasse a clareza de Vossa Excelência aqui,
e eu concordo inteiramente com as observações de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz um precedente do nosso queridíssimo ministro Carlos Aire Brito, que diz, segundo Vossa Excelência, que teve passagem brilhante por esta casa, ou seja, aqui pelo TSE. E aí Vossa Excelência negrita e sublinha o seguinte, aspas, não é por outra razão que o arcabouço normativo infraconstitucional, em especial a Lei Complementar número 64 de 90, dispõe que na apuração de suposto, aspas, uso indevido ou desvio de abuso de poder econômico ou poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou partido, fecha aspas, continuou o ministro Aires, o julgador poderá determinar todas as diligências que julgar necessárias para o seu livre convencimento, sublinhado por Vossa Excelência e com o qual eu concordo também. Nos limites da petição inicial. Tudo nos limites da petição inicial. E aí, depois, no voto condutor, que para mim, não quero usar nenhuma expressão que indique exagero, mas foi a Bíblia. Eu segui este voto de Vossa Excelência, que é extraordinário. E eu falo de coração, Vossa Excelência sabe. Pois bem, Vossa Excelência, só para terminar, se Vossa Excelência me permitir. Aí Vossa Excelência, usando dos poderes que estão lá, com os quais eu concordo, mas não faço uso aqui neste processo, e não fiz, Vossa Excelência diz, ademais, em 27/4/2015, a imprensa noticiou amplamente. Aí depois, no outro parágrafo, já em 22/7/2015, os meios de comunicação social noticiaram. E no outro parágrafo, em 30/7/2015, a imprensa noticiou. No outro parágrafo, ora, esses fatos noticiados pela imprensa. Então, aqui, Vossa Excelência, sim, e corretamente, fez uso dos poderes estabelecidos no artigo 23, que lhe permite, como juiz eleitoral e a mim também, nos termos da petição inicial, examinar os fatos, ou pelo menos trazer fatos públicos e notórios. Eu anotei aqui as várias observações feitas pelos meus colegas. Mas confesso que agora em dúvida estou eu, para saber exatamente, ministro Fux, o que nós estamos discutindo. Porque, do contrário, a autópsia que está sendo feita aqui, antes da minha apresentação do voto, não, pelo menos no que se refere ao meu trabalho, não trará nenhum resultado objetivo benéfico. Eu quero saber, e é importante saber, e eu me curvo à maioria, se nós estamos discutindo aqui ampliação de causa de pedir, ou se nós estamos discutindo quem que poderia ser ouvido como testemunha. O que é exatamente que nós estamos discutindo? Qual o resultado das observações? Eu acho que a questão tinha sido posta já na tribuna sobre ampliação da causa de pedido, e Vossa Excelência, inclusive, disse... Sim, mas eu quero saber, presidente, com todo respeito, as consequências... Mas a pergunta de Vossa Excelência é retórica, Vossa Excelência sabe a resposta. Não, mas veja, é retórica para nós aqui, que sabemos exatamente o que o outro pensa. Mas não é retórica para... Porque essa discussão, inclusive no despacho de Vossa Excelência de março, já estava posto. Não, Vossa Excelência... Vamos esclarecer. Sim. Veja, Vossa Excelência viu que eu não interrompi ninguém. Não é? E claro que recebo com muito gosto as interrupções dos colegas. É próprio desse colegiado. Mas aqui não há nenhum outro objetivo quando eu faço esse questionamento retórico e busco a resposta, porque isso é uma resposta concreta. O que é que se quer exatamente? Nós vamos aqui... Quais são os fatos que têm que ser excluídos? Isso pode ser dito claramente. Em seguida, quais são as testemunhas que não poderiam ter sido ouvidas? É isso. Então, em vez de nós estarmos nos debatendo muito sobre uma possível ampliação das causas de pedir, eu digo, espere meu voto, eu não fiz ampliação de causa de pedir. Mas, já que estamos discutindo, então vamos encerrar de uma maneira objetiva essa discussão. Ministro Napoleão, ministro Tarcísio, ministro Admar, eu ouvi com muita atenção as suas observações. Gostaria agora de saber exatamente, em conclusão, como elas terminam. A Odebrecht poderia ser investigada ou não poderia? É uma pergunta concreta.
E não precisa aqui de muitos estudos. Vamos concluir exatamente de uma maneira precisa este debate, esse diálogo que estamos tendo. Segundo, se podia ser investigada, quais as testemunhas que poderiam ser ouvidas? Só isso, presidente. Se puder ouvir os 3 colegas que já se manifestaram no sentido de uma possível ampliação, eu gostaria de receber esses esclarecimentos. Senhor presidente, eu fui saltado porque eu já tinha falado, mas talvez eu pretendesse fazer só mais 2 observações. Eu trago aqui algumas lições de doutrinadores que abordam essa questão da jurisdição e a realidade fática, né? Porque a justiça não pode ficar alheia à realidade fática. E é por essa razão que as leis permitem ao juiz levar em consideração fatos supervenientes no momento da decisão. Aí dirão, mas há outros fatos agora. Quando é que nós vamos terminar isso? Não, nós estamos no momento da decisão, vamos terminar esse processo. Se outros fatos revelarem outras situações passíveis de serem judicializadas, nós vamos aceitar. Nós não agimos de ofício, vamos aceitar se houver judicialização. Mas o professor Juan Picoy Júnior, ele traz numa obra sobre modificação da demanda, algo muito interessante para que Vossa Excelência reflita, porque eu acho que Vossa Excelência não pode abdicar do trabalho que teve de analisar. Mas eu não abdicarei, eu apenas estou... Não, ministro Fux, deixa eu me esclarecer. Eu não abdicarei de apresentar os resultados da investigação que foi determinada por esse tribunal. Quem quiser rasgar a decisão deste tribunal que determinou, e aqui ninguém quer, mas quem quiser rasgar, o faça sozinho, esta decisão do tribunal que determinou a investigação.